Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Histórias Reais de Pessoas Reais. No vídeo de hoje, irei contar a história de Lachelle Nance. Lachelle nasceu em 10 de julho de 1996, em Lake Worth, na Flórida, filha de Michelle Hilmore e seu namorado da época. Crescendo, Lachelle era descrita como uma menina muito animada, bonita e extremamente inteligente. Um exemplo disso é a sua memória fotográfica. Lachelle tinha uma mente incrível. Ela conseguia lembrar de absolutamente qualquer coisa que visse. Se ela já tivesse visto alguém antes, não importa quanto tempo atrás. Lachelle lembrava da pessoa e de seu nome. Ela sabia o nome de todo mundo. Lachelle era muito próxima de sua mãe e de sua madrinha, Lisa Taylor. Lisa e Michelle eram melhores amigas, e seus filhos acabaram criando um laço forte, quase como irmãos. Eles passavam muito tempo juntos, visitando uns aos outros e passando a noite juntos. O que não foi diferente em 21 de maio de 2005. Lachelle passaria a noite na casa de sua madrinha, Lisa. Passar a noite na casa de sua madrinha era algo que Lachelle já estava acostumada, pois sua mãe, Michelle, trabalhava até tarde nos fins de semana. Como em qualquer outra noite, Lachelle brincou com os filhos de Lisa até cansar e foi para a cama por volta das 11 horas da noite. Lachelle dividia a cama com o neto de Lisa, um bebê de apenas 1 ano de idade. Tudo parecia estar tranquilo, mas por volta da 1 da manhã, a filha de Lisa, Danielle, retornou para casa após ter saído para andar de patins com alguns amigos. Danielle decidiu verificar o bebê e, para sua surpresa, Lachelle não estava em sua cama. Preocupada, Danielle acordou sua mãe. A família então começou a procurar por Lachelle desesperadamente. Encontraram seus sapatos junto à porta da frente, mas Lachelle não estava em lugar algum, e eles sabiam que ela não sairia de casa descalça. Ou seja, das duas uma, ela ainda estava em algum lugar da casa que eles não conseguiam encontrar ou alguém havia levado. Lisa ligou para a mãe de Lachelle em pânico, porém com esperanças de que Michelle tivesse ido buscá-la. Michelle disse que não havia ido buscar a filha e que já estava a caminho. Então, a Lisa ligou imediatamente para a polícia. Assim que a polícia chegou na casa de Lisa, Milagro Cunningham, um adolescente de 17 anos que morava com Lisa, bateu na porta. Quando a polícia abriu a porta, viram Milagro no chão, exausto, vestindo uma camisa rasgada e muito suja. Ele contou aos policiais que testemunhou o que aconteceu com Lachelle. De acordo com Milagro, um homem branco entrou na casa e retirou Lachelle à força do quarto em que ela estava, colocou-a no colo e entrou em uma perua, idêntica ao carro da família. Ele disse que assim que se deu conta do que estava acontecendo, agiu sem hesitação. Milagro disse ter perseguido o carro por 8 quarteirões, mas ao se aproximar, o homem que havia sequestrado Lachelle saiu do carro e começou a espancá-lo. E 4 outros homens se juntaram ao ataque. Milagro disse ter sido espancado por aproximadamente 20 minutos, e depois que os homens se cansaram, apenas o largaram na beira da estrada. E essa história não fez sentido algum para a polícia, já que apesar de Milagro estar com roupas rasgadas e extremamente exausto, ele não tinha machucados em seu corpo. Milagro não era filho de Lisa. Milagro cresceu nas Bahamas. Sua mãe era viciada em drogas e quando ele tinha 15 anos, em 2003, decidiu mandá-lo para a Flórida para morar com sua tia, pois ela não conseguia exercer seu papel de mãe e precisava de alguém para cuidar dele. Enquanto Milagro morava com sua tia, ele foi preso 3 vezes por roubo. Ele foi matriculado na escola John I. Leonard, em Lake Worth, mas abandonou os estudos após uma de suas prisões. Sua tia ficou frustrada porque estava fazendo tudo o que estava ao seu alcance e ele não a valorizava. Ela então decidiu expulsá-lo de casa. Depois que sua tia o expulsou, Milagro passou a morar de casa em casa, dependendo da generosidade das pessoas que ele conhecia. Não demorou muito para Milagro conhecer Ed Taylor, filho de Lisa. Milagro e Ed se tornaram bons amigos, e Ed permitiu que Milagro dormisse no antigo carro da família. Quando Lisa soube da situação de Milagro, sentiu pena e decidiu ajudá-lo. Ela decidiu acolhê-lo em sua própria casa de braços abertos. Milagro acabou se tornando parte da família. Lisa tentou fazer com que Milagro voltasse para a escola ou conseguisse um emprego, mas sem sucesso. Afinal, Milagro não tinha um green card. Ele havia entrado nos Estados Unidos com um visto de turismo e acabou excedendo o seu limite de permanência. Milagro passava seus dias jogando videogame, brincando com outras pessoas de sua idade,
Saía de vez em quando, ajudava nas tarefas domésticas e não causava problemas. Após o depoimento de Milagro à polícia, eles iniciaram uma extensa busca pela garota. Patrulheiros foram imediatamente notificados e começaram a procurar o veículo relatado. Voluntários, helicópteros, mergulhadores e cães farejadores foram chamados para ajudar. O bairro estava cheio de policiais procurando parques, corpos d'água próximos e cemitérios. O tamanho da busca policial foi crescendo conforme as horas passavam, e por volta das 10 horas da manhã, a polícia decidiu buscar em um aterro sanitário próximo. O sargento Michael Hall e o cabo Bob Creswell, do escritório do xerife, estavam dirigindo ao longo de uma estrada que dava acesso ao aterro sanitário e notaram uma calcinha infantil no meio da estrada. E mais à frente, encontraram shorts. A descoberta mexeu muito com a equipe de busca, e eles sabiam que agora deveriam focar as buscas no aterro sanitário. Enquanto vasculhavam caçambas de lixo, eles encontraram uma lixeira amarela com rodas. Eles abriram a tampa e encontraram grandes pedaços de concreto dentro dela, um lugar incomum para pedaços de concreto serem descartados. Mas, ao olharem mais de perto, notaram uma mão pequena entre o concreto. Os policiais ficaram devastados e um deles começou a chorar. Eles ligaram para o posto de comando e informaram que o corpo de Lachelle tinha sido encontrado. Sua família recebeu a terrível notícia sobre a morte de Lachelle. Ela foi encontrada de cabeça para baixo, em posição fetal, com pedaços de concretos em cima dela. Seu corpo estava enterrado sob 90 quilos de concreto. À medida que os policiais começaram a remover o concreto da lixeira, um deles notou um dos dedos se mexendo. Eles rapidamente removeram os pedaços de concreto, fazendo o melhor para minimizar qualquer dano adicional. Felizmente, conseguiram retirar Lachelle da lixeira, e ela estava viva. Rapidamente forneceram a assistência médica necessária. Lachelle foi levada às pressas para o hospital, e aquela pequena menina, de apenas 8 anos de idade, conseguiu reunir forças para sussurrar o nome do homem que tentou matá-la. Milagro. No hospital, os médicos disseram que se Lachelle tivesse chegado 10 minutos depois, provavelmente não teria sobrevivido, pois seus órgãos internos eventualmente começariam a falhar. A equipe médica ficou maravilhada com a força da pequena garota, que mostrou uma vontade sobre-humana de sobreviver. Lachelle, após se recuperar, deu mais detalhes à polícia sobre o que havia acontecido naquela noite. Lachelle disse à polícia que naquela noite acordou com alguém a tocando. Quando abriu os olhos, encontrou Milagro ao seu lado. Ele a convenceu a sair da cama e ir com ele para o lado de fora da casa. Quando ela já estava do lado de fora da casa, ele a agarrou e disse que se ela gritasse, ele a machucaria. Ele então a levou para o aterro sanitário. Ele a jogou no chão e começou a espancá-la. Ela disse que gritou muito e tentou lutar com todas as suas forças, mas ela era apenas uma criança e ele já era praticamente um homem. Ela se deu conta que ninguém poderia ouvi-la e desistiu de chorar e gritar. Milagro, então, a estuprou. Depois disso, ele a enforcou. Lachelle sabia que só havia uma coisa que ela podia fazer para que ele parasse de agredi-la. Ela fingiu estar morta. Ele a jogou no chão e chamou por seu nome, mas ela permaneceu imóvel, no chão, com seus olhos fechados. Milagro, pensando que ela estava morta, a colocou sobre seu ombro e a carregou até a lixeira e a jogou dentro de cabeça para baixo. Em seguida, ele rolou a lixeira ribanceira abaixo, perto das pedras de concreto. Ele então pegou alguns blocos de concreto que estavam ali e começou a jogá-los em cima dela. Lachelle disse que enquanto ele jogava as pedras em cima dela, ele pedia desculpas e ria depois de cada uma. Lachelle pesava apenas 22 quilos na época e os blocos de concreto em cima dela pesavam aproximadamente 90 quilos. Ela não conseguia se mexer ou gritar. Ela permaneceu nessa situação, de cabeça para baixo, com blocos de concreto que pesavam 4 vezes mais que ela, por 8 horas horríveis. Lachelle disse que achou que morreria. Mas assim que ouviu as vozes se aproximando, ela encontrou forças dentro de si para permanecer resiliente. Lachelle disse em uma entrevista, abre aspas, eu só me lembro dos policiais tirando as pedras de cima de mim, e acho que um deles estava chorando, não tenho certeza de quem era, mas um deles estava chorando, lembro disso. Foi neste momento que ela moveu os dedos para mostrar que estava viva.
Milagro foi indiciado como adulto por 6 acusações, incluindo tentativa de homicídio, estupro, sequestro e outros. Ele foi mantido preso sem direito à fiança sob acusações que poderiam resultar em prisão perpétua. Levou 4 anos para que o julgamento de Milagro acontecesse. Durante o julgamento, a defesa de Milagro alegou que ele tinha algum tipo de deficiência intelectual e que ele não tinha capacidade de planejar um crime como esse. Eles afirmaram também que ele tinha a mentalidade de uma criança de 7 anos e não sabia distinguir o certo do errado. A mãe de Lachelle, Michelle, não conseguia acreditar em nada que a defesa estava falando. Para ela, uma pessoa com a mentalidade de uma criança de 7 anos não tentaria estrangular alguém até a morte e faria o esforço de esconder a cena do crime usando blocos de concreto excepcionalmente pesados. Os jurados também não compraram a justificativa da defesa de Milagro e ele foi condenado a 4 penas de prisão perpétua. No entanto, um ano depois, a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou que penas de prisão perpétua sem liberdade condicional para menores eram inconstitucionais. Sob as decisões, porque Milagro tinha 17 anos quando cometeu o crime, ele não poderia receber nenhuma pena de prisão perpétua. O defensor público de Milagro pediu ao juiz que reduzisse ainda mais a sentença, citando seus sérios problemas cardíacos e renais. No entanto, o juiz discordou e, na esperança de mantê-lo preso pelo maior tempo possível, o condenou a 50 anos de prisão. Milagro foi diagnosticado com doença renal terminal, faz diálise 3 vezes por semana e também tem um marca-passo. Um médico estimou que ele provavelmente morrerá dentro de 15 anos. Sua sentença será revisada após 11 anos. Lachelle recebeu o apelido de Garota Milagrosa, devido à sua força e sua coragem inabalável. Hoje, Lachelle tem 27 anos, trabalha na área de recursos humanos e fundou uma organização sem fins lucrativos chamada Muitas Meninas Como Nós, onde ajuda outras jovens vítimas de agressão. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, considere deixar um like, comentar e se inscrever no canal para ser notificado sempre que eu postar mais histórias reais de pessoas reais.